Paz do Senhor, amados irmãos, estou aqui como prometido, mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. Então, mas antes, quero te pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, desde já deixe seu like, compartilhe, comente e que Deus abençoe a vida de vocês. Mas antes vamos orar. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Pai, quero te pedir, Pai, pela minha vida, pela vida de cada um, Pai, que irá assistir, Pai, este vídeo, Pai. Deus, quero te pedir, Pai, abra o nosso entendimento para entender mais de Ti, Pai, para entender, Pai, como as coisas funcionam, Pai. Senhor, venha, Pai, repreendendo, Pai, todo bloqueio, Pai, psíquico, Pai, todo bloqueio contra a nossa mente, Pai, todo bloqueio, Pai, que atrapalha de a gente entender, Pai, a Tua palavra, Pai. Abençoe cada um e prospere a vida de cada um, Pai. Senhor, guia cada um, Pai, naquilo conforme é necessário. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos conversar. Cativeiros disfarçados de liberdade. Bom, esse tema é um pouco complexo. Ele é um pouco extenso, mas eu vou tratar um pouco sobre ele, em alguns aspectos. Então, cativeiros disfarçados de liberdade. Então vamos lá. O que é isso? Cativeiros disfarçados de liberdade. Então vamos lá para o conceito dele. O conceito é a prática de atitudes que leva as pessoas a pecar, gerando um ciclo repetitivo na vida, que gera o aprisionamento espiritual. Ou seja, o cativeiro é a prática que fazemos, o pecado, atitudes que tomamos que pecamos e assim sucessivamente acabamos repetindo várias vezes e não percebemos. Achamos que estamos livres porque a nossa vontade, a vontade da carne fala: eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Muitos pensam que estão livres, que faz o que quer, anda com quem quiser, mas não. As pessoas pensam que estão livres, mas estão sendo escravas do pecado. Escravos do pecado. Então vamos lá para um texto para basear nesse assunto. Em Romanos 7, eu botei aqui alguns pontos aqui sobre esse assunto. Verso 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Nesse sentimento, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizo. Esse eu sigo praticando. Assim descubro essas leis em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros,
do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei, do pecado que atua em todos os meus membros. Então, amados, esse trechinho aqui de Romanos 7 está falando um pouquinho sobre o nosso corpo, o pecado, como ele atua no nosso corpo. Porque a gente só reconhece que somos escravos do pecado quando pecamos continuamente. Porque, no 14, no finalzinho, fui vendido como escravo ao pecado. Ou seja, nós, cada um, nascemos pecadores. Somos pecadores. E quando a nossa natureza automaticamente nos leva a fazer a coisa errada, porque o pecado já está entranhado no nosso corpo. Ou seja, aquilo que muitas vezes a gente para pensar, a gente pensa em fazer uma boa ação, a gente pensa em fazer algo bom aos nossos olhos, e a gente acaba não fazendo, a gente acaba fazendo o contrário. E muitas vezes a gente não tem o controle disso. O 21, no finalzinho, na parte B. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Ou seja, temos que analisar que o pecado está entranhado em cada um ser humano, automaticamente. E devemos tirar esse espaço que a carne tem, que a voz da carne fala mais alto do que a voz do Espírito. Os nossos membros acabam fazendo o que é favorável ao pecado. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente tem essa dificuldade de deixar o pecado de mão. O pecado tem vários pecados, mas tem alguns mais comuns e poucos que são deixados de mão. Poucos conseguem se livrar, parar de praticar esses pecados. Então vamos lá. Aprisionamento espiritual. Tipos de cativeiros. Olha só, irmãos. Tipos de cativeiros: drogas, sexo, bebidas, cigarros e outros. Estamos aí vendo, hoje em dia, os jovens estão mais expostos a pecar, ficar cativo nisso, no vício das drogas. Hoje muitos jovens estão indo para o caminho das drogas, e quando entra, poucos de 100%, 1% consegue ter força para parar de usufruir, praticar daquele vício, de alimentar aquele vício. Poucos conseguem parar de alimentar o vício. Sexo. Não quer dizer que esse sexo está relacionado à prostituição. A pessoa que só pensa nisso, está com está com o outro, está em fornicação, adultério,
Isso tudo gera aí as obras da carne: adultério, fornicação, lascívia. Tudo isso está interligado. Bebidas, pessoas que não conseguem largar o vício da bebida, do cigarro e assim por diante. E isso atua, isso hoje em dia na sociedade, nesse século XXI, as pessoas estão muito entranhadas nesses tipos de cativeiros, esses vícios que não são muitos vícios, mas uma coisinha só faz que uma coisinha que pratica todo dia faz que vira um vício, tipo a droga. A droga é um jovem, uma pessoa experimenta uma vez. Não achou ruim não, achou bom, experimenta outra vez. Isso e vai aos poucos. Quando ele perceber, ele não consegue mais parar de usar. Ele fica fora de si. A pessoa, esse substância mexe com o corpo da pessoa. E a pessoa, quando para de usar, ela fica fora de si. Ela faz de tudo. Aquilo se torna o foco dela. Da mesma coisa o sexo, da mesma coisa as bebidas e os cigarros. Tudo isso vem do inferno, é gerado do inferno. Tem demônios específicos que atuam nessas áreas. Em cada pessoa, o vício é o mesmo. O demônio que faz isso é o mesmo, praticamente o mesmo. Só que em determinadas pessoas, ele age diferente. Em um, ele age nas drogas, outro no sexo, outro na bebida, outro no cigarro. E assim por diante. E a gente tem, as pessoas, o ser humano, tem uma dificuldade de largar isso porque é algo tão trabalhado. A estratégia do inimigo para prender as pessoas nesses cativeiros é tão estrategicamente bolada que é muito difícil alguém sair só pela misericórdia de Deus que consegue sair. Outros saem normais, alguns saem com sequelas na saúde, na vida espiritual e assim por diante. E como que isso acontece? O aprisionamento espiritual, os tipos de cativeiros que eu citei lá, como que os demônios trabalham? Como que os demônios fazem para fazerem isso com as pessoas? Vou citar aqui dois, os principais. Os demônios trabalham na área da influência, ou seja, influência é influenciar, é conduzir algo ou uma pessoa. Então, um exemplo, se o demônio ele está vendo um grupinho, nesse grupinho tem três: João, Maria e José. João e Maria, eles bebem, um exemplo. Eles bebem, mas José não bebe. O que ele não o demônio, presta atenção, irmãos.
uma coisa que muitos acreditam nisso e que não é verdadeiramente verdade. O seguinte, esse exemplo que eu citei, se o demônio quer que José beba, como João e Maria, ele não vai chegar para José, vai aparecer em forma de chifre, com tridente, com a cauda, e vai falar: eu sou o demônio, você tem que beber porque eu quero que você beba. Negativo. Ele não vai fazer isso. O que ele vai usar? A influência. E a influência funciona como? Nas pessoas mais perto de quem é o alvo. E quem é o alvo? José. E quem são os pontos de influência? João e Maria. Então, se o demônio quer que José beba, ele vai usar João e Maria para influenciar ele. Aos poucos, bebe um bocadinho. Ele vai falar: não quero não sou dessas coisas. Aí vai lá, aí muda a bebida. Isso aqui tô sem álcool, pode beber. Aí vai lá aos poucos, de tanto insistir, bebe sem álcool. Aí depois, isso aqui tem um pouquinho, tem 1% de álcool. Aí vai, aos poucos só está influenciando, instigando a pessoa a conduzir. E sem ela perceber, ela já está conduzindo um álcool. E quando ela for beber a bebida normal, que tem álcool mesmo, ela não vai sentir diferença, ela não vai ser mais aquele mesmo impacto do começo, porque ela foi influenciada. E os demônios trabalham nessa área, na influência. E a outro ponto também é opressões. O demônio fica em cima, oprimindo, usando pessoas, oprimindo, ficando em cima, basicamente parecido com a influência. Mas a influência age mais sorrateiramente, mais silenciosa. A opressão já é aquela coisa pesada, em cima. Se perceber algo diferente, você entra em um ambiente onde as pessoas, você que é cristão, você que não é, mas que tem é sensível ao mundo espiritual. Você chega no ambiente, um exemplo, você chega em um bar para comprar qualquer coisa, uma garrafa, um refrigerante, alguma coisa, e chega lá e você sente aquele peso, opressões, demônios oprimindo pessoas, soprando no ouvido de pessoas, faz isso, faz aquilo, induzindo a pessoa mais e mais. Como eu falei dos cativeiros, uma pessoa pode ter esses tipos de vários cativeiros, como eu citei, Por quê? Sexo. Um casal se conheceu numa festa. Numa festa o quê? Tem bebidas, tem cigarros, tem drogas. Tudo gastou, curtiu e aquela coisa toda, e depois foi lá e se relacionaram. Ou seja, uma coisa está interligada à outra. Mesma coisa que a influência e a opressões está interligada. E outros que eu não citei aqui que tem mais. Mas principalmente essa influência e opressões. Que uma das armas que os demônios usam para levar as pessoas a pecar nessas áreas. Então vamos lá. O que a Bíblia diz? Em Romanos 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem
verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amados, olha só, o Romanos 8. Romanos bate no pecado, na questão do pecado direto. Então, vamos lá. Aqui diz que os que são da carne se inclinam-se para as coisas da carne. É uma coisa simples, irmãos. Porque a pessoa, o ímpio, a pessoa que vive no mundo, que não teme a Deus, que não segue a Cristo, que não aceita Cristo como Salvador, certo? Ela está vivendo no mundo e ela está na carne. Então, o jeito que ela vive influencia nas atitudes dela. Porque se ela vive na carne, ela sempre vai se inclinar para as coisas da carne. Porque onde ela vive, ao redor dela, só tem coisas que chamam para o lado da carne. A pessoa é do mundo e tem amigos que é do mundo, só vai um chamar o outro, um convidar o outro e um influenciar o outro e se inclinar a cada vez mais para o lado da carne. Mesma coisa o espírito, para as coisas do espírito, porque a pessoa que é crente, ou seja, ela, ao redor dela, tem coisas que voltam para o espírito, para Deus. São irmãos que oram, irmãos que buscam coisas tipo ler a palavra leva a Deus, ouvir um louvor leva a Deus, ouvir uma pregação leva a Deus, cantar leva a Deus, jejuar leva a Deus. Então, a da carne, beber, não leva, se prostituir, não leva, usar drogas, fumar cigarro. Isso leva a carne, não leva a Deus. Então aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte por quê? Lá em Tiago, fala um pouquinho sobre isso, porque a concupiscência, a concupiscência é um desejo desenfreado da carne. Em Tiago mesmo fala que a gente é atraído, a gente é tentado quando atraído é engodado pela nossa concupiscência, ou seja, a gente só é tentado pelaquilo que a gente deseja. Ou seja, o desejo leva ao pecado. E o pecado, quando é concedido, gera a morte. Por que a morte? Porque o salário do pecado é a morte. Então, é um ciclo. Você deseja, você peca. Você está a risco de morte. O salário do pecado é a morte. E vai de novo. E aos poucos e vai e vai. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, as pessoas pensam que viver para Cristo é perda de tempo. Mas os demônios, o diabo é tão astuto, é tão inteligente que até isso eles cegam as pessoas, ilude as pessoas, induz, influencia as pessoas a pensar que a igreja não leva a nada. Deus só serve a Deus, cantar para Deus e pá. Não é isso. Cada dia que você passa vivendo para Cristo, você está vivendo realmente. Então,
Aqui, ó, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que contra Deus? Porque existe só dois lados: o diabo e Deus. Ou seja, as coisas do Espírito pertencem a Deus e as coisas da carne pertencem ao diabo, o pecado. Então, devemos entender que tudo isso atrapalha a gente enxergar a verdade. Tem muitas pessoas que não enxergam a verdade porque tem muitas coisas na frente, muitas ilusões que o inimigo jogou para desfocar, para distrair da verdadeira verdade. E também lá em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Então, se a gente viver segundo a carne, a gente vai morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então vamos para o próximo. Isso, tudo que eu estou falando agora, está interligado ao que? As obras da carne. Vou citar aqui as obras da carne, para vocês saberem qual que é. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de até em mão não vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, irmãos, olha quanta coisa que tem as obras da carne. Você para para ler Gálatas 5, aqui só está falando das obras da carne, mas também tem a obra do Espírito. Se parar só para ler as obras da carne, tem muita coisa. Olha só: adultério, fornicação, lascívia. Tá, ó, adultério, fornicação, lascívia. Então é interligado ao quê? Ao sexo, cativeiro, o que eu citei lá no começo. E outras coisas, ó, bebedices, o quê? Bebidas. Então, irmãos, daqui é só para ter uma ideia aqui. Tudo isso, nossas atitudes que geram o pecado, todas elas têm um nome. E aqui tem. O que é o adultério? O adultério é uma pessoa trair outra. Cortar o laço que tem. Se a pessoa é casada e ela fica com alguém, ela está adulterando, está traindo, está cortando o laço. Ou seja, adultério é uma relação sexual com outra pessoa estando casada. E fornicação é o ato sexual antes do casamento. Lascívia é sensualidade, é aí que as pombageiras agem. Nas obras da carne também, todos os tipos de demônios. Então vamos lá. Obras da carne, certo? Tudo isso que eu falei. Então vamos para o próximo. Agora, qual o objetivo dos demônios? Irmãos, isso aqui é muito importante. Por quê? Hoje em dia está diferente. Hoje em dia as pessoas estão com o mesmo pensamento de antigamente.
do diabo, de quem trabalha para ele, de quem é escravo dele, que age contra a igreja, pensa que estão tentando evitar de as pessoas ir para a igreja buscar a Deus. Não, isso já foi há muito tempo, há muito tempo. Por que eu digo isso? Porque os demônios não estão tentando mais impedir de as pessoas ir à igreja. Ou seja, elas não querem que a pessoa deixe de ir à igreja. Eles mudaram a estratégia. O objetivo deles não é de impedir de a pessoa ir para a igreja, é de estar na igreja com a cabeça lá fora. É de estar seguindo um caminho e se desviar dele. Porque em Provérbios fala, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é morte. Então, temos que entender que o objetivo dos demônios não é impedir que a pessoa vá à igreja. Claro que tem alguns que impedem, mas os que estão já na igreja, eles tentam desviar a pessoa dentro da igreja. Dentro da igreja, ou seja, tirar da pessoa o propósito que ela foi lá buscar. Então, temos que entender que os demônios querem desviar as pessoas dentro do caminho do Senhor. Ou seja, pararam de fazer isso, mudaram a estratégia e está funcionando. Você para pensar hoje em dia, muitas pessoas, hoje em dia, quantas coisas acontecem dentro da igreja, porque as pessoas deram espaço, os demônios entrarem e fazer o que quer. As obras da carne não é fora da igreja. As obras da carne, hoje em dia, está acontecendo dentro da igreja. Isso é muito sério. E as obras do Espírito estão sumindo. O Espírito não está tendo mais aquele livre-arbítrio que tinha de agir entre as pessoas invocavam o Espírito Santo agia, porque deu espaço à carne, deu espaço, as pessoas estão dando espaço, pecando, estão trazendo as obras da carne para dentro da igreja, uma coisa que, logicamente, seria só para os ímpios, para as pessoas que não querem nada com Deus, que vivem alargado no mundo. Mas pessoas de cargos altos, pessoas de nomes dentro da igreja e fazendo isso, trazendo as obras da carne para dentro da igreja. E o que fazer com isso? Então, qual é o antídoto? João 8. Vamos lá, vamos analisar aqui antes. João 8. 8:44. Vos tendes por pai o diabo, o que quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Paramos para analisar que a gente pensa que pessoas jovens, principalmente jovens, adultos, quando estão bebendo, estão se prostituindo, estão no mundo das drogas, estão fumando. O título desse vídeo fala cativeiros disfarçados de liberdade. A pessoa pensa que está liberta, que está fazendo o que quer, está fazendo o que gosta, mas negativo aqui diz, e quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ou seja, quando você cheira,
quando você se prostitui, quando você fica com um e com o outro, para baixo e para cima, se prostituindo, quando você fica bebendo, passa a noite bebendo, fumando vários maços de cigarro, fazendo várias coisas, fazendo as obras da carne, você não está satisfazendo a sua vontade. Você está desfazendo a vontade dos demônios. Isso tudo é reflexo do que os demônios desejam. Isso tudo vem do mundo espiritual. Essas coisas são lançadas do mundo espiritual para o mundo físico. E as pessoas e os demônios iludem as pessoas. Faz isso porque você gosta, você se sente bem, você se sente bem fumando um cigarrinho. Quando você fuma um cigarrinho, você se acalma. Já para pensar nisso, irmão? Tem pessoas que acham que quando fuma se acalma. Vou beber para esquecer os problemas. Quem nunca ouviu isso? Vou ficar com quem eu quiser, porque o corpo é meu, eu mando no meu corpo. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Quando a gente comete esses tipos de atitudes, pecamos, quando praticamos as obras da carne, não estamos satisfazendo os nossos desejos, estamos satisfazendo os desejos dos demônios, porque o mundo físico está sujeito ao mundo espiritual. Isso temos que entender. Vós tendes por pai o diabo, ou seja, o diabo é o pai da mentira, porque nele nunca se afirmou a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, tem pessoas que gostam de mentir. Já viu aquele ditado que mentira tem perna curta? Pois é, mentira tem perna curta e anda em círculo. Porque cedo ou tarde, a verdade vem à tona, porque a verdade é mais poderosa do que a mentira. Porque a verdade é mais poderosa do que a mentira. Porque a mentira vem do diabo e a verdade vem de Deus. E Deus é poderoso acima de tudo. Deus é grandioso e ninguém pode com Ele. Então, amados, reflita. Quando fazemos algo da carne, que a carne está pedindo, vai lá, olha para aquela bolsa, olha para aquele menino, manda aquela mensaginha, vai lá naquele site, vê aquele negocinho, vai lá comprar aquele negocinho para dar uma provadinha, vai lá. Saiba que isso são influências e opressões, são setas lançadas na sua mente. O inimigo está tentando te desviar do caminho certo, mas fique firme na presença do Senhor. E de tudo isso, o que devemos fazer? Qual é o antídoto disso? Então vamos lá. Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Ou seja, os demônios fazem você ir para o lado da carne. O Espírito Santo te leva para o lado do Espírito. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. O que é mortificardes? Mortificardes é diminuir ou extinguir a vitalidade de alguma parte do corpo. Ou seja, mortificar-se é matar a vontade da carne, não de praticar a vontade que quer matar no sentido de aquilo que o corpo deseja não fazer.
O que ajuda? Orar e jejuar, amados. E isso é o antídoto. Mas se pelo Espírito mortificados, ou seja, somente pelo Espírito, somente com Ele conseguimos combater a vontade da carne. E assim vivereis. Então, amados, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero pedir, não se esqueçam, se inscrevam no canal Anúncios de Cristo. Outros, lá para frente eu vou também colocar novos vídeos, basicamente sobre estudos, curiosidades, algumas coisas em pregações. Se você gostou desse vídeo, comente aí embaixo aí no canal e compartilhe para pessoas, para transmitir, que talvez pessoas não tenham conhecimento, não chegou ao conhecimento da pessoa, e através desse vídeo você pode abrir os olhos de uma pessoa. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados e fiquem na paz. Fique com Cristo. Amém.